Estamos entrando num novo tema hoje, uma nova série, novo mês de maio, casos curiosos da Bíblia. Mês de abril nós falamos sobre o céu, durante 4 domingos de abril o tema foi sobre céu. E agora um novo mês de maio, eu vou falar com vocês de casos curiosos da Bíblia. Meus irmãos, amigos, a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. A Bíblia está hoje traduzida, escute bem, traduzida em mais de 2.500 idiomas ou dialetos, ou completo ou em porções. Veja bem, se eu perguntar a você assim, quantos idiomas você conhece? Você vai falar assim, português, inglês, espanhol, chinês. Estou falando de 2.500 idiomas. A Bíblia está traduzida em idiomas e dialetos, ou inteira ou em porções. O Salmo 23, Senhor é meu pastor, é conhecido na literatura mundial. Aquele texto de Paulo também, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, até foi gravada uma música com esse texto de Coríntios capítulo 13. A Bíblia é um livro conhecido, a Bíblia é um livro interessante, atual, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia tem casos curiosos. Por exemplo, quando a gente é criança, toda criança conhece a história de uma mulher que virou uma estátua de sal. É curioso, como uma mulher vira uma estátua de sal, a mulher de Ló. Ou, naquela mentalidade infantil, um homem que foi engolido por um peixe, o Jonas. Então a Bíblia tem alguns casos curiosos. A Bíblia conta de um caso de uma jumenta que falou, a jumenta de Balaão. Ela disse, por que você está me batendo? Interessante, às vezes Deus tem que usar uma jumenta para falar com o seu servo. Enfim, são casos curiosos da Bíblia que despertam a nossa curiosidade. Aquela grande barco de Noé, aquela arca que a Bíblia diz que ia chover sem parar e Deus disse, faça uma arca, faça um barco. Numa época, meus irmãos, que não tinha nem essas ferramentas da carpintaria de hoje. São coisas curiosas, são coisas interessantes, são coisas que despertam a atenção do lúdico infantil, mas não só do infantil, nosso também, dos adultos. E nós vemos esses casos na Bíblia, e nós podemos tirar, além da curiosidade, da criatividade desses personagens, a gente pode também aprender com eles, porque é a palavra de Deus. E hoje eu escolhi para começar essa série, desse mês de maio, a história de um jovem, chamado Eutico, um jovem que caiu da janela. Nós vamos ver então essa história, um jovem chamado Eutico. Se você vê no versículo, se eu não me engano, 8, no versículo 9, fala o nome dele, um jovem chamado Eutico. O que significa Eutico? Sortudo, feliz. E realmente esse jovem foi sortudo, porque ele caiu da janela, ele morreu, e o Paulo fez um milagre e trouxe ele à vida de novo. E nós vamos ver então sobre essa história algumas lições para nós desse caso curioso da Bíblia. Então vamos começar lá no texto, vamos começar no versículo 7, um culto até meia-noite. Diz a palavra de Deus, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Então deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo nessa história da Bíblia curiosa. Paulo, ele fazia viagens missionárias. Você pega o livro de Atos, tem 3 viagens missionárias. Aqui ele está em uma dessas viagens. E ele está numa comitiva, Lucas está com ele, o médico, e Lucas que escreve o que ele está vendo Paulo fazer. Lucas foi uma testemunha ocular, ele viu Paulo fazendo coisas, e ele escreveu. Então está lá Paulo, Lucas, numa cidade chamada Troade, e aí Lucas conta algo que aconteceu curioso. Primeiro, Lucas fala, o dia era no primeiro dia da semana, é domingo, eles estavam reunidos no domingo. Outra coisa, eles estavam num cenáculo, ali fala, o que era o cenáculo? Era tipo um espaço grande de reunião, porque o templo era dos judeus,
e eles não eram bem-vindos, porque eles eram considerados uma seita do Cristo. Eles não aceitavam Jesus como Messias, eles perseguiram Jesus, crucificaram Jesus. Então eles não tinham o templo, então eles se reuniam onde? Em cenáculos, em lugares grandes, em casas grandes, em espaços grandes. E ali então está Paulo, e Paulo então diz a Bíblia que ele tinha que seguir viagem no outro dia. Então na segunda-feira Paulo ia embora, e aí ele tem muita coisa para falar, Paulo tem muita coisa para ensinar, e o sermão dele vai até meia-noite. Vamos ver que oração agora? Deixa eu ver, aqui agora são 7h47, vocês imaginem eu ficar pregando aqui até meia-noite para vocês. Alguns vão começar a sair devagarzinho, ir embora, outros vão tomar água, outros vão começar a dormir no banco. Paulo estava assim, animado, inspirado, porque ele tinha pouco tempo para estar ali com aquelas pessoas, e inclusive fala do partir do pão, a ceia, era um dia de ceia, e Paulo então estava assim, querendo passar para aquela igreja, aquelas pessoas, muito conhecimento da palavra de Deus, muitas experiências, e ele estendeu, e ali você imagine a cena, né? Fala que havia muitas lâmpadas, essas lâmpadas não são essas lâmpadas que a gente tem hoje, possivelmente eram tochas alimentadas de óleo, e possivelmente era um lugar bem ventilado, arejado, com janelas, na época não tinha ar-condicionado, então muitas janelas, e aí um jovem chamado Eutico decide sentar bem na janela para ouvir a pregação de Paulo. Olha o versículo 9, um jovem chamado Eutico, está o nome dele aí, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, e foi levantado morto. Então veja que fala que ele morreu, né? Então, meus irmãos, aqui aparece o nosso personagem principal, Eutico. Fala também que ele está no terceiro andar. Se você pegar o versículo 10, um pouquinho à frente aí, o 9, né? Caiu do terceiro andar. Então você imagina uma janela, eles estão no terceiro andar, ele está sentado na janela. Fala sério, né? Já era assim, tipo um sinal de que alguma coisa ia acontecer, né? E lá Paulo pregando até meia-noite, e o jovem dormiu. O jovem ficou com sono. Eu vi um vídeo no YouTube essa semana, não sei quem gosta do Mr. Bean, depois você pesquisa lá, Mr. Bean, eu não coloquei aqui porque nós estamos no YouTube, aí eu não sei se tem negócio de direitos, aí é meio complicado, mas eu achei engraçado o Mr. Bean num culto, ele fica assim com o olho assim, segurando o olho para não dormir na cena do filme, é muito engraçado o Mr. Bean, né? Ele toma um susto, atrapalha quem está perto dele, aquela figuraça do Mr. Bean. Mas eu não sei, você já dormiu num culto, você que está aí? Eu não sei se... confessa para a pessoa que está perto de você aí, se você já dormiu num culto, né? E assim, você fala assim, pastor, e foi no seu culto, eu fico tranquilo, porque se dormiu no culto de Paulo, imagina no meu culto, né? Se alguém conseguiu dormir na pregação de Paulo, imagina a minha, né? Então assim, eu estou tranquilo, depois que alguém dormiu na pregação de Paulo, eu estou assim zen, porque pode dormir à vontade. Não é o problema do pregador, né? O problema é realmente da pessoa. Então, gente, o que aconteceu? Esse homem dormiu, né? Dormiu no culto. Eu lembro de um acampamento uma vez, que eu estava no acampamento, e eu lembro de um jovem muito querido, até hoje, ele está na IPI de Cuiabá, ele estava bem pertinho de mim, assim, no acampamento, né? Do meu lado esquerdo, eu pregando, e ele estava tomado de sono, porque a gente naquele acampamento, era 4 dias de carnaval, e aquela coisa, dorme, a gente fala que vai dormir meia-noite, né? Mas eles ficam no quarto até 1 hora, 2 horas, aquela pilha, brincando, rindo, zoando e tal, a gente vai lá, vamos dormir galera, aí vai mais meia hora ainda de conversa, aquela coisa, né? E aí no outro dia de manhã, cedo, e dia inteiro e tal, e assim, né? Então vai chegando 2, 3 dias, a turma vai cansando, normal. Mas o engraçado desse jovem é que ele estava assim, tão tomado de sono, que ele estava bem perto de mim, eu via ele, né? Ficou mais registrado assim, porque ele, como não tinha bancos como aqui, se alguém dormir eu não vou ver, né? Talvez quem está atrás, mas aqui ele estava bem na minha frente, então eu via ele dormindo, né? E ele dava umas piscadas assim, né? Eu via, eu ria, olhava para ele e ria, o pessoal sacava que eu estava rindo dele, e ele não estava nem aí, né? Enfim, ele dormiu, irmãos, dormiu e roncou, babou, e ficou assim, cabeça para trás, a cabeça para frente, para o lado. E aí, quando terminou o culto,
ele veio em mim, aí acabou tudo, ele falou, e aí pastor, já acabou o culto? Eu falei, já rapaz, você viu que foi rápido, né? E o que vai ter agora? Que brincadeira. Eu falei, agora você quer brincar, né? Agora você está animado, parece que é hora do culto, é hora de recarregar a bateria. Então eles tocam o pau o dia inteiro, na hora do culto eles dormem, recarregam e vai até 2 horas da manhã de novo, né? É assim a turma, né? Então, ele recarregou aquela bateria durante meia hora da pregação, estava ligado de novo, né? Então ele queria brincadeira, queria fazer coisa na madrugada, né? Mas ficou marcado assim, né, essa situação. Mas aquele jovem Eutico, passou por isso, dormiu no culto, né, e dormiu na hora errada, né, e dormiu no lugar errado, que estava numa janela, e ele caiu da janela, literalmente ele morreu de sono, né, ele caiu da janela e morreu, e o pior, sabe o que foi? O pior foi que o culto parou, né, teve que parar o culto. Por quê? Paulo teve que descer lá a escada, 3 andares para baixo, ir lá e socorrer o menino. Ainda bem que era Paulo que estava lá, tá? Se você dormir aqui, cair da janela, você está lascado, porque eu não vou poder ressuscitar não, meu irmão, né? Então assim, né, já foi, dormir no culto de Paulo, já passou essa época, então fica bem atento aí. Então você veja, esse menino fez uma coisa errada, né? Estava assim muito desatento, e deu trabalho para a igreja, né? Teve que parar o culto. E um milagre, versículo 10, descendo porém Paulo, inclinou sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, que a vida nele está, né? Então Paulo desceu a escada, foi lá no jovem, abraçou aquele jovem e disse, a vida nele está. Um milagre aconteceu, né? Possivelmente ossos fraturados foram reconstruídos, o coração tivesse parado de bater, voltou a bater, órgãos afetados foram regenerados. De alguma forma Deus fez um milagre naquele jovem, através de Paulo, né? Através de Paulo, não Paulo, mas através de Paulo, e aquele jovem voltou à vida, aquele jovem teve uma experiência de uma segunda chance, né? Uma experiência de uma ressurreição. Uma curiosidade aqui, pessoas na Bíblia que passaram pela experiência da ressurreição, e quando eu falo ressurreição, pessoal, não estou falando daquela ressurreição que a Bíblia fala, do corpo, né, do final dos tempos, não, eu estou falando da ressurreição daqueles que morreram por um milagre, voltaram e depois morreram de novo, com 80, 90, 100 anos morreram. No Antigo Testamento nós temos 2 casos, um no ministério de Elias, filho de uma viúva de Serepta, que Elias vai lá e ressuscita aquele filho, e um no ministério de Eliseu, o filho de uma mulher sunamita, também ele ora e aquela criança volta, né, mas morreram depois. No ministério de Jesus, nós temos 3, a filha de Jairo, Jesus vai na casa de Jairo e fala assim, Talita cumi, levanta-te, né? O filho de uma viúva, viúva de Naim, na cidade de Naim, havia já um enterro ali, um esquife, Jesus para e ressuscita o menino, e Lázaro, que é bem conhecido, né? A ressurreição de Lázaro, que fala que já fedia, já estava fedendo, as irmãs de Marta e Lázaro falou, Senhor, você chegou atrasado, já está cheirando mal. Também passou por a experiência da ressurreição, né? E no livro de Atos tem 2 casos, um é o Eutico, que é o nosso aqui hoje, e o outro é Dorcas, que também estava já morta, as mulheres choravam lá no caixão dela, e houve um milagre também através de Pedro, e ela voltou. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 7 casos na Bíblia, de pessoas que passaram pela ressurreição, mas depois, né, morreram como qualquer outra pessoa na Bíblia. Então, meus irmãos, aquele culto continuou. O verso 11, subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Então veja bem, o menino caiu da janela, o menino morreu, parou o culto, Paulo foi lá, trouxe o rapaz à vida por um milagre, voltou para o culto, e continuou pregando até o sol nascer, até o romper da alva, né? Ficou pregando ainda. As pessoas estavam com fome da palavra de Deus, estavam com sede da palavra de Deus, né? E ele foi pregando, e a igreja então se sentiu confortada, né? Aquela cena
ficou marcado na igreja. De alguma forma as pessoas ficaram com tremor, temor, dizendo: nossa, que milagre, né? Deus está aqui, Deus usa Paulo. E assim a coisa foi crescente, né, naquela igreja. Foi um milagre naquele dia. Bom, essa é a história. Eu queria, para a segunda parte da pregação e para a parte final, trazer para nós algumas lições desse texto. Então, essa série de mensagens, casos curiosos, eu quero contar a história curiosa da Bíblia, e quero trazer lições para nós, lições que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa passagem. Então eu separei aqui algumas. A primeira: a janela oferece muitas distrações, né? Quem está na janela, ele pode olhar para dentro, ele pode olhar para fora. Quem passa fora da rua, consegue pela janela espiar para dentro. Muitas pessoas passam aqui na frente da igreja, dão uma olhadinha ali e tal, passam, né? Olham aqui pela janela, pela porta. Então a janela é um lugar que mostra dentro e dá para olhar fora. Mas esse jovem, irmãos, talvez ele estava ali na janela, distraído, olhando para fora, vendo talvez pessoas passando na rua, talvez o porto de Troade, talvez, né, situações ali, distração, coração dividido, né? Ele estava na igreja, estava no culto, estava ali com os irmãos, mas parece que estava assim um pouco distraído, tanto que ele dormiu, né? Não estava muito envolvido com o assunto, né? Ele ficou vulnerável e veio até a falecer, né, nesse dia. Segundo lugar, a janela é um lugar que divide o coração, né? Por que divide? Porque ao mesmo tempo que ele estava olhando para o culto, ele estava olhando para fora. Ele caiu da janela porque ele não estava focado no que acontecia dentro do culto. Ele não estava atencioso, ele estava com sono. E eu me lembro de uma palavra de Apocalipse aqui, que fala assim: conheço as tuas obras e sei que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa frase é muito forte em Apocalipse. Tem um filme chamado Quarto de Guerra, que tem uma cena que a moça oferece uma xícara de café morno, e a senhora, e a jovem fala: mas esse café está morno. Ela fala: pois é, ninguém toma café morno, né? Por quê? Porque a gente também não pode servir a Deus mornos. Esse jovem, ele nos mostra que ele estava assim, vamos dizer, um jovem morno. Ele estava ali na janela, olhava para fora, olhava para dentro, dormindo, sem interesse na pregação de Paulo. Então, parece que o coração dele estava dividido. Ele não estava dedicado ali naquele assunto. Terceiro lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas, né? Quem cai da janela não cai para dentro, cai para fora. Eutico caiu do terceiro andar e morreu. Se não fosse Paulo estar ali, teria acabado a sua vida, teria encerrado precocemente seus dias. Tem um outro caso na Bíblia que fala de janela, que é o caso de Davi. Diz a Bíblia que um dia Davi estava no seu palácio e viu uma janela aberta, e viu uma mulher tomando banho, e o nome daquela mulher era Betseba. E ele pergunta: quem é essa mulher? E o funcionário dele fala: é a esposa de Urias, mulher de Urias. E ele fala: traga ela para mim. E aí você sabe que ele tem uma relação extraconjugal com ela, ela é engravida, e ele vem uma sequência de erros. Ele mata o esposo dela, esconde o pecado, e o profeta vai na casa dele e fala algo muito duro. Fala: Davi, Deus viu o que você fez, e a espada jamais sairá da tua casa. É pesado esse texto na vida de Davi. Então nos mostra que a janela, ela pode ser um lugar de queda perigosa. Irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. A Bíblia fala que o diabo anda como um leão, buscando devorar, destruir. Eu acho que você nunca teve a oportunidade de encontrar com um leão. Espero que você nem tenha. Porque o leão, ele não vai, você vai passar a mão na juba dele, né? Por isso que a Bíblia fala que o diabo é como um leão, porque o leão, se ele vê você na selva, você é um alvo de lanche para ele. Ou seja,
O diabo, ele não está brincando, ele está buscando quem possa devorar. Nós lutamos contra três inimigos: o diabo, o mundo e a carne. O que é o mundo? O mundo exatamente é janela. O mundo é janela, o mundo é o que os nossos olhos veem, é a mídia, é as redes sociais, é o que os olhos brilham, né? É as avenidas, é os convites, é o mundo. O que é a carne? A carne é o nosso desejo. Eu quero ir lá, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, é o desejo. Então o diabo, ele fica tentando juntar a nossa carne e o mundo, e quando ele consegue, é uma queda certa. Em quarto lugar, a janela é um lugar para ser abandonado. Tenho certeza que depois daquele dia, o jovem Eutico pensou 2 vezes antes de sentar numa janela, num culto, porque ele aprendeu a lição, né? Tem uma história que eu gosto, já contei aqui na igreja várias vezes: o muro é meu. Diz que uma vez o jovem estava em cima do muro, de um lado estavam os anjinhos, do lado estavam os diabinhos, e aí os anjinhos ficavam: vem para cá, desce para o nosso lado, e o diabo lá, os seus anjo mal lá, não falava nada, ficava quieto. Aí o rapaz do muro falou: ei, por que vocês não me chamam? Por que os anjos ficam me chamando e vocês não me chamam? Aí os demônios disseram: o muro é nosso, você está no muro, você está no nosso ambiente. É o que fala Apocalipse, né? Quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno, e por você ser morno, você vai ser vomitado, porque o meio termo, o morno, é um lugar de indecisão, é o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, é aquele que não tem compromisso com a palavra de Deus, né? Então a gente tem que refletir nessa história, nesse sentido. Veja bem, 4 fases da queda. Primeiro, aquele jovem, imagina ele chegando lá no cenáculo, naquela reunião, 3º andar, muitas luzes, muitas pessoas, ele viu uma janela, ele falou: vou sentar aqui, porque aqui, bem arejado, aqui eu vejo lá fora, beleza. Segundo passo, ele aproximou da janela. Quarto passo, ele sentou na janela. Terceiro, e o quarto passo, ele caiu da janela. Meus irmãos, não pense que o adultério, o pecado adultério, ou qualquer outro pecado, ele não acontece no primeiro passo. Primeiro vem a atração, depois vem a aproximação, depois você vai se sentar e você vai cair, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, estou dando exemplo aqui do adultério, aleatório, mas é todos os pecados. Não começa um adultério numa conversa de atração, a conversa é só um começo. Depois vem uma troca de WhatsApp, depois vem uma conversa, depois um encontro, assim vai progredindo. Em todas as coisas são assim na vida, nada acontece de uma vez, ninguém cai de uma vez, ninguém desvia um dinheiro de uma vez, é um processo, sinais, é envolvimento, né? A coisa vai desenvolvendo e chega na queda da janela. O Salmo 1 é interessante, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você observar aqui o Salmo 1, tem uma relação, aqui é uma progressão. Veja bem, olha lá o Salmo 1 na tela: primeiro andar, depois deter-se, parar, e terceiro assentar-se, né? Então você vê, andar, parar, sentar. Há uma progressão também no envolvimento: primeiro diz conselho, depois diz caminho e depois diz roda. Primeiro você, né, escuta o conselho, depois você já está andando junto, depois você senta. Em último lugar, há uma progressão no tipo: primeiro são os ímpios, depois vira pecador e daqui a pouco já é um escarnecedor. Então as coisas nessa vida, meus irmãos, elas evoluem, elas vão progredindo, né? Então a janela, ela não é um lugar rápido de acontecer, a queda da janela, ela é uma continuidade, é uma construção. Então você vai perdendo aquele gosto pela igreja, pelo culto, pela célula, pela palavra de Deus, vai esfriando, aí você vai, quando você vê, você caiu da janela, porque já foi uma progressão, de fato, na sua vida espiritual. Olha o que diz aqui, para concluir, diz assim, Efésios 5, desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Interessante que a Bíblia tem uma relação entre morte e sono. Desperta, tu que dormes, né? O sono, a Bíblia fala esse sono com a questão do pecado, do fracasso. Você lembra do Jonas? Jonas, quando ele estava fugindo da presença de Deus, disse que ele dormia. A apatia, não tem interesse na palavra de Deus, o culto é chato, né? A palavra de Deus é cansativa. Por quê? Mas o problema não é o pastor, o problema é com você. Você imagine Paulo lá, o problema não era Paulo, gente, era o jovem. Quantos outros estavam assistindo aquele culto e não dormiram? Quantos outros estavam ali, foram até o romper da manhã ouvindo Paulo, mas aquele jovem estava o quê? Sem vontade, sem interesse. E aí a gente joga a culpa ao pastor, né? Fala assim, o pastor pregou mal hoje, o pastor estava fraquinho, não tinha unção, né? Não é o problema do pastor, é nós que estamos com sono, é nós que estamos apáticos, é nós que estamos dormindo. Então a gente tem que entender, né, que essa história do jovem Eude, que eu vou concluir, é uma história atual, meus irmãos, é a história de hoje. Muitos eúticos estão sentados nos bancos das igrejas hoje, né? Vão no templo, mas estão na janela, ficam saindo para tomar água toda hora do culto. Veja bem, eu vou falar umas coisas aqui, não estou falando para você, tá? Nem sei se você foi tomar água hoje, mas estou dizendo algo que acontece. Pessoas que vêm na igreja, mas ficam, parece que tem formiga no banco, toda hora saem, toda hora levantam, não tem interesse, ficam no celular. Veja bem, eu não sou contra o celular, eu acho que o celular é uma ferramenta, inclusive para você anotar. Esses dias mesmo o Rubinho mandou um resumo da célula essa semana, muito lindo o resumo da pregação. Ele estava anotando no celular, não tem problema, é útil. Eu não estou falando de você usar o celular para pesquisar a Bíblia, para anotar, não estou dizendo disso, mas tem pessoas que estão ali com o celular, mas estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão no Facebook, estão viajando em outro lugar. Por que estão aqui? Por que estão na janela? Agora ninguém vai pegar no celular, né? Tenho certeza, né? Então, sabe, é para a gente refletir. Está no templo, mas a cabeça está fora, não tem interesse, né? Eu assim, olha, eu procuro sempre pregar aqui, de maneira rápida, né? Já estou terminando, acho que não deu nem 30 minutos, eu uso aqui o Data Show, para ver se você fica mais participante aqui da pregação, procuro trazer temas atuais, mas tem gente que não, parece que não encaixa, a mente está voando, né? Está sem interesse, o pensamento está fora, a cor presente, mas a cabeça distante. Então é para a gente pensar, né? Assim, fazer uma coisa de cada vez. Agora é hora do culto, vamos cultuar, vamos ouvir a palavra. Eu preparei com tanto carinho essa palavra, né, para vocês, dediquei meu tempo, os slides, a mensagem, pesquisei, preparei. Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Você vai ter tempo para usar o celular a vida inteira, depois daqui. Então é saber, né? Hoje eu sei que assim, o celular hoje virou meio que um vício, né? A gente fica um tempinho já, parece que dá vontade de pegar no celular, só dá uma pausa aqui de 10 segundos, já pegar o celular. Mas a gente tem que pensar nisso, sabe? Onde está nosso coração? Né? Deixa em casa o celular, se você não estiver usando com uma boa, com uma responsabilidade. Fala assim, não, eu não vou levar meu celular para a igreja. Quando eu vou sair com a minha família, eu vou deixar meu celular em casa, é um tempo minha família. A gente precisa aprender hoje, meus irmãos, a usar o celular, porque senão ele domina tudo. Você não consegue conversar você vai numa pizzaria, às vezes eu vou numa pizzaria, às vezes eu vou olhando nas mesas, eu assusto, porque é uma família de 4 pessoas, todo mundo no celular. Mas gente, onde nós estamos, né? Eu aqui do púlpito, eu não consigo ver o que vocês estão fazendo no banco, mas eu tenho certeza que pessoas estão navegando na internet durante o culto. Estou falando todos, mas algum deve ter. Então a gente tem que ter essa postura, esse cuidado de querer sair da janela. O que significa sair da janela? Disposição e ouvir a palavra de Deus. Não, vamos ouvir a palavra de Deus agora, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos concentrar no que estamos fazendo. Daqui a pouco meia hora termina, você está livre, senão não faz uma coisa nem outra. O que mais? Sair da janela, se comprometer com as coisas de dentro, se comprometer com as coisas da igreja, né? Onde você está? Em cima do muro? Né?
Se comprometa com as coisas da igreja, se envolva com as coisas da igreja. Nós somos uma igreja, meus irmãos, que quase não tem atividade, exatamente porque eu sei que vocês são corridos, eu sei que vocês têm compromissos. Então a gente não tem culto aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não, mas tem às vezes pessoas que ficam servindo a igreja um mês inteiro, e aqui tem culto só no domingo. Na semana nós temos a célula, um dia na semana a célula, pequenos grupos. Não, fala, esse dia é para a célula, vou dedicar para Deus. Se envolva com as coisas de dentro, tira os olhos de fora, tira os olhos da janela, foque em fazer a vontade de Deus. Isso sair da janela e dizer, isso aqui para mim, estou fora, essa distração desse mundo, essas más amizades, más companhias. Tem coisas, meus irmãos, nessa vida que a gente tem que dizer não. Tem grupo do WhatsApp que tem que sair fora. Tem certas amizades que a gente tem que bloquear. Tem que ter essa coragem, tem que ter essa disposição de sair da janela. Sabe por quê? Você pode cair da janela. E você cai, a queda pode gerar até sua morte. Os hospitais, as cadeias, os cemitérios estão cheios de gente que se rebelaram contra a palavra de Deus. Se rebelaram, não ouviram o conselho da palavra de Deus, estão colhendo amargos frutos. Então a gente precisa sair da janela, né? Eu acabei aqui, acabou a bronca já hoje. De manhã o pessoal falou assim, pastor, você bateu pesado hoje, hein? Mas não estou falando para ninguém, meus irmãos. Uma reflexão, né? O jovem Eutico, quantos jovens Euticos temos aqui hoje? Amém?